Esse é o nosso Velocidade aqui na TV Assembleia. Nós já sabemos que o trânsito está presente em várias áreas da nossa vida. E hoje o programa está especial, porque vamos ter um bate-papo inédito. Estamos recebendo o presidente do Conselho de Despachantes Documentalistas de Veículos aqui do estado de Mato Grosso do Sul, que é o Sebastião José da Silva, que vai explicar tudo para vocês sobre os trâmites para compra e venda de um veículo, entre outros esclarecimentos. Seja bem-vindo, Sebastião, ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Em nome do Conselho Regional Despachante Documentalista, eu quero agradecer à TV Assembleia e dizer a vocês que eu estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez. Sebastião, nós sabemos que hoje em dia o principal mercado para compra e venda de um automóvel são os anúncios da internet, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre as dicas para evitarmos golpes que são frequentes nesse momento de decisão de compra. Como o comprador pode evitar isso? Primeiro passo, o comprador ele deve procurar um despachante documentalista que nós temos no estado inteiro. Nós temos hoje o site www.crddms.com.br. Lá tem todos os despachantes do estado, né, por cidade. E hoje nós temos um sistema junto ao Detran que você pode fazer a consulta. Então, por ali você pode fazer a consulta do veículo, se ele tem multa, se ele tem uma atuação, que é uma multa que vai entrar ainda, que está no sistema, se ele tem alguma restrição judicial, alguma restrição documental do veículo. Ele consegue acessar o site do Detran e pegar todas essas informações? O despachante, nós temos um sistema junto, igual ao do Detran, que é o Detran Web e o sistema Servo Online, entendeu? Nós não fazemos pelo site. Pelo site faz o usuário, mas para o usuário fazer esse tipo de consulta, ele tem que ter na mão o documento. Nós, somente pela placa do veículo, nós já fazemos a consulta para o cliente ver antes dele finalizar o negócio. Então, o ideal é ter a assessoria de realmente o profissional, o despachante. Sim, o que nós orientamos é que procure um despachante, né? Caso de sua confiança, caso não tiver, entra no site, como eu disse agora há pouco, do www.crddms.com.br, procura um despachante e ele vai fazer a consulta para você referente a esse veículo. E o outro passo é você consultar também sobre chassi, sobre o número de motor, se não é adulterado. Aí, nesse caso, você tem que levar para uma empresa que faz a vistoria terceirizada, que nós chamamos hoje de ECV, ou levar até o pátio do Detran para fazer essa consulta. Então esse seria o primeiro passo para o comprador saber se o veículo está legalizado? Primeiro passo é essa consulta que nós temos que fazer, porque hoje, muitas vezes, o cliente fecha um negócio, compra, e o carro não está em nome da pessoa, o carro tem uma restrição judicial, ou o carro tem várias multas. Muitas vezes ele não tem multa que está ali, você pode até consultar pela internet, mas ele tem uma atuação que é a multa que vai entrar. Então, hoje nós temos multa aí que vale R$2.000, né? Então, é importante você fazer essa consulta. Todo cuidado é importante nessa decisão de compra. Muito importante, até porque é um bem, é muito importante. Explica pra gente, Sebastião, em que consiste o trabalho de um despachante? Quais os tipos de assessorias são fornecidas por esse profissional? Você tem como mensurar pra gente os custos desses serviços, como eles são calculados? Hoje nós temos duas assembleias no Conselho e é feita uma tabela de honorários. Mas hoje o despachante, porque nós temos, só para vocês entenderem, nós temos uma lei que foi regulamentada agora no final do ano, que é 14.285. E nessa lei nós somos despachante documentalista. Então o despachante ele vai abranger vários pontos de termos de documento. Vai ter o despachante de trânsito, despachante imobiliário, então várias funções, despachante previdenciário. Mas hoje na área de veículo, como nós estamos falando aqui, o despachante está mais focado no primeiro emplacamento, na transferência de veículo, troca de placa Mercosul e o próprio licenciamento. Interessante. Sebastião, e fala pra gente o seguinte, como o mercado está no estado? Temos muitos despachantes em todas as áreas, em todas as cidades, 79 municípios nós temos? Nós não temos hoje nos 79 municípios, até porque tem município até que é muito pequeno e com o Detran também informatizado, né? Mas agora com a regulamentação da categoria, nós temos hoje no estado quase 300 despachantes. E acreditamos que como essa nossa regulamentação é a regulamentação nova, que foi feita agora em janeiro,
a partir daqui 2 anos, ele já vai abrir várias áreas que vai entrar, igual eu falei para você, que é o despachante previdenciário, o despachante imobiliário e o despachante de trânsito. E o que o Conselho tem feito para monitorar isso? O Conselho hoje, ele monitora, o Conselho é um órgão fiscalizador, tá? Então, o Conselho, todo despachante hoje, eu vou dar um exemplo para você de trânsito, todo despachante de trânsito, ele tem que estar inscrito no Conselho. E o Conselho fiscaliza esse despachante. Nós temos uma renovação anual das credenciais dele, né? E nessa renovação, ele apresenta os documentos, que está tudo ok para fazer sua renovação. Fala para a gente um pouquinho quais as principais prerrogativas do Conselho. O Conselho Prerrogativa hoje, ele fiscaliza todos os processos ético-disciplinar que tem, vai para o Conselho. O Conselho tem lá o seu setor para chamar o despachante, fazer o julgamento, então ele pode ser advertido, ele pode ser suspenso, ele pode ser até cassado. Mas quais atitudes, quais condutas do despachante que pode acarretar nisso? São vários, né? Aí cada caso é um caso que você tem que ser analisado. Se o despachante, hoje nós não temos mais isso de pegar tipo dinheiro de cliente e não fazer o documento, de estar envolvido com alguma corrupção. Então isso daí, por isso que tem o Conselho de Ética Disciplinar para avaliar e dar essa punição. Perfeito, Sebastião. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já para continuarmos com a nossa conversa com o entrevistado de hoje, que é o Sebastião José da Silva, que é do Conselho de Despachantes Documentalistas de Veículos do Estado. Fique de olho. Voltando para o nosso segundo bloco do Velocidade de hoje, lembrando que estamos falando sobre a atuação dos despachantes documentalistas na transferência de veículos, um tema muito interessante para muita gente. Sebastião, antes do intervalo nós estávamos falando sobre o Conselho, as principais demandas e prerrogativas, né? E hoje, se alguém tiver interesse em se tornar um despachante, o que ele precisa fazer? O que é necessário ser feito para se tornar um despachante? Bom, hoje, depois dessa regulamentação, que eu já tinha falado anteriormente, né, que é da Lei 14.282, que ela foi regulamentada no final do ano, hoje ele vai ter que fazer um curso de tecnólogo. A própria regulamentação diz o seguinte, o despachante que já estava inscrito no Conselho, que já estava exercendo a profissão, está com o seu direito adquirido. Agora, os novos despachantes, eles vão ter que fazer um curso de tecnólogo, já tem umas 2 ou 3 faculdades fazendo esse curso, e o curso de tecnólogo, como a gente já é de conhecimento de todos, é 2 anos e meio. E Sebastião, fala pra gente, para quem quiser contratar um despachante e ter segurança que realmente ele esteja inscrito, qual o procedimento? No nosso site, no www.crddms.com.br, ali tem despachante por município. Então, eu, inclusive, aconselho a todos que for consultar um despachante, entrar no site, verificar se ele está inscrito no Conselho, e ali já tem o nome do despachante, o telefone. Todos os despachantes inscritos, que estão atuantes, está ativo no site. Segurança na hora de contratar. Segurança na hora de contratar. Apesar que nós temos muito pouco, na verdade, nós não temos nem denúncia de despachante que não estão inscritos no Conselho. Até porque para ele ter o sistema, para ele ser inscrito no Detran, primeiro ele tem que ser inscrito no Conselho. Muito bem. E quais são as demandas mais frequentes de um despachante? Hoje a demanda se refere muito à transferência de veículo, à consulta, essa consultoria, como nós tínhamos falado agora há pouco, troca de placa para Mercosul, primeiro emplacamento e o próprio licenciamento, alteração de característica. O despachante está inserido em toda essa área de trânsito. E como tem sido essa procura? Tem sido uma procura grande. Inclusive, antes dessa regulamentação, né, nós já tínhamos várias solicitações das pessoas quererem ser despachante. Mas como nós tínhamos uma lei que era de 2002, mas não tínhamos a nossa regulamentação, nós não tínhamos como credenciar esse despachante no mercado. Mas agora com a regulamentação, eles fazendo esse curso de tecnólogo, nós acreditamos que vai ter muita procura no Conselho do despachante querer ser novos despachantes. E a procura é imensa, o mercado é livre, né? Eu acho que depende de cada profissional de trabalhar e, graças a Deus,
a gente está inserido também hoje dentro desse processo de informação digital, que o despachante ainda continua sendo uma profissão bem desejada. E quando a pessoa faz comunicação de venda e não transfere no prazo, quais as repercussões que isso pode trazer, tanto ao vendedor como ao comprador? A partir do momento que ele faz uma comunicação de venda, a partir daquele exato momento, o vendedor já não tem mais responsabilidade do veículo, tá? A pessoa para o comprador, quando a pessoa compra o veículo, ela tem um prazo de 30 dias para transferir esse veículo. Se ela não transferir esse veículo, quando ela for transferir, ela vai ter uma multa, nós chamamos multa de recibo, que é o valor hoje de quase R$200. Mas a comunicação de venda isenta o vendedor de qualquer responsabilidade, como multa, como alguns débitos. Então, e é importante a pessoa, a partir do momento que ela vendeu um veículo, fazer a comunicação de venda. Por quê? Porque ninguém consegue nem licenciar o veículo, ele fica com a restrição no sistema. Informação nunca é demais, né, Sebastião? Fala pra gente como é feita essa comunicação. Hoje a comunicação ela é feita junto com o despachante, ele faz, né, a comunicação, mas nós orientamos que ela seja feita no cartório. Por que no cartório? Porque naquele exato momento que você está preenchendo o recibo do veículo, que você assinou reconhecendo firma, o cartório já faz a comunicação de venda e dali você já leva um documento que eles imprimem para você da comunicação e naquele exato momento a sua responsabilidade sobre aquele veículo você não tem mais. É uma segurança, com certeza vale fazer. Vale a pena fazer, até porque as pessoas depois que vendem o veículo você não consegue mais localizar, né? Isso. Então, a partir que você fez aquela comunicação de venda, você está isenta de todos esses tipos de dor de cabeça. E as mesmas regras valem para os motoristas de vans, motos, caminhão? Existe alguma diferença? Hoje a diferença por exemplo, você pega, por exemplo, van. A maioria de van, ela tem que ter uma licença, né? Que é da agência de transporte do estado, da GESUL, para fazer o licenciamento. E caminhão, ele tem a sua particularidade, você tem que saber o que ele vai trafegar, qual o tipo de carga que ele vai ter, você tem que saber se ele vai ser categoria aluguel, categoria particular, se ele vai ter uma licença AIT especial, entendeu? Não é como um automóvel. O automóvel você vai na concessionária, já compra, ele já sai pronto. O caminhão é diferenciado. O caminhão são veículos que você tem que ver qual vai ser o equipamento que ele vai colocar da carroceria para você fazer o documento. Existem então algumas diferenças, algumas peculiaridades, né? Existe. Caminhão hoje, por exemplo, ele vem com vários tipos de equipamento, né? Muitas vezes ele sai com a carroceria aberta, com mecanismo, então você tem que saber para você fazer o documento nesse sentido. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, Sebastião. A gente sabe que ela está presente em todos os serviços públicos de Mato Grosso do Sul. E o que os despachantes documentalistas têm feito para aproximar os clientes e facilitar o serviço de uma forma geral? Bom, isso é uma pergunta importantíssima que você fez. Nós estamos hoje inseridos junto a essa tecnologia. O despachante hoje, só para você ter uma ideia, um primeiro emplacamento, hoje os nossos processos são tudo digitalizados. Nós fazemos tudo através do nosso escritório, através da certificação digital. Então a gente não precisa mais ir no Detran para fazer um primeiro emplacamento. Uma transferência hoje, a gente deixa o processo no Detran e já imprime no seu escritório. Então, nós temos, junto com o conselho, junto com o sindicato, junto com a associação dos despachantes, feito um trabalho junto com o Detran, nós estamos em parceria com eles nesse sentido da tecnologia. Então nós temos dentro do nosso escritório hoje essa ferramenta que nós estamos atuando no mercado. Perfeito, Sebastião. A tecnologia sempre presente, né? E nos ajudando e nos auxiliando no dia a dia. Sempre presente. E o despachante está acompanhando essa evolução. Hoje, nós podemos dizer que o despachante do estado de Mato Grosso do Sul é um despachante que desde 2002 a gente vem acompanhando essa evolução. Então hoje nós temos, só para você ter uma ideia, nós temos exemplos de outros estados que vieram aqui, copiaram e estão fazendo através do nosso sistema. Por exemplo, a digitalização, nós somos o primeiro estado de Mato Grosso do Sul a fazer o primeiro emplacamento digitalizado. Aí hoje nós temos já uns 4, 5 estados que já estão fazendo o primeiro emplacamento com a digitalização. E o nosso segundo passo é fazer os veículos usados com a digitalização. Então, hoje vai chegar, eu acredito que menos de um ano, o despachante ele não vai sair do escritório dele, ele vai fazer o processo,
Ele vai enviar para o Detran com a sua certificação digital e vai consultar e já vai mandar para o seu cliente via WhatsApp ou via e-mail o documento emitido. Avançando e acompanhando sempre o que há de mais novo na tecnologia. Isso, hoje o primeiro emplacamento já é feito assim. Muito bem, Sebastião. Eu quero agradecer a sua presença em nosso programa. Trouxe importantes esclarecimentos e informações. Vamos aproveitar, antes de terminar o programa, você fala para a gente aqui como as pessoas podem fazer para entrar em contato com o Conselho. Bom, com o Conselho nós temos telefone que é o 33840688, ou então pelo site www.crddms.com.br. E tem alguma mídia social, alguma página no Instagram, no Facebook? Pode deixar para a gente os canais de comunicação. Nós temos no Instagram, crddms.com.br e o site. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço a vocês todos. Gente, o programa ainda não acabou. Nós vamos continuar conversando a respeito de compra e venda de veículos usados, mas agora abordando os aspectos criminais. E para isso, nós vamos conversar um pouquinho com o delegado Dr. Guilherme Sarian, que é aqui da DEFURV de Campo Grande. Obrigada, doutor, pela sua presença. Começa contando para a gente um pouquinho o que é a DEFURV aqui em Campo Grande. Bom, muito obrigado pelo convite. A DEFURV é uma delegacia especializada de repressão aos crimes de furtos e roubos de veículos. Nossa atribuição principalmente envolve veículos que sejam furtados, roubados ou nos casos de apropriação indébita, né? Apropriação indébita é aquele crime em que a pessoa pega licitamente o veículo e depois que está na posse dele, entende-se como dono e, por exemplo, transfere ou não devolve para a pessoa que ela tinha pego inicialmente, né? Essa que é a atribuição da DEFURV. A gente fica bem restrito aos veículos e nós temos também, por ser uma delegacia especializada, atribuição no estado todo, né? Apesar da nossa sede ser em Campo Grande. Doutor, muito bem. Começa explicando para a gente. Eu tenho interesse em comprar um carro. Quais as principais medidas que eu devo tomar para que eu não caia em um golpe? Existem algumas condutas que você tem que ter para evitar que você compre um veículo problemático, vamos dizer assim. Primeiro de tudo, você tem que analisar o valor do veículo, se esse valor ele é compatível com o valor de mercado. Se ele for um valor muito discrepante, muito abaixo do preço de mercado, por exemplo, você pode utilizar a tabela FIPE ou a consulta de outros veículos semelhantes, já suspeita, né? Depois disso, você tem que exigir do vendedor o documento do veículo, para você poder fazer consultas e verificar se há débitos administrativos, se há restrição criminal. Os débitos administrativos você olha pelo site do Denatran, tendo o documento em mão você tem o Renavan, tem o chassi do veículo, tem a placa, você consegue verificar se tem licenciamento atrasado, se tem multa. E você também consegue consultar pelo aplicativo do Sinesp Cidadão se há uma restrição de roubo ou furto. Depois disso, é bom você se acautelar de um contrato, né? Fazer um contrato com esse vendedor, reconhecer firma das assinaturas. Também é muito importante que você não transfira dinheiros a terceiros, transfira o valor ao proprietário documental. Compre de quem está te vendendo no documento. Sim. Porque senão você corre o risco de comprar um veículo de quem não é o proprietário do automóvel, né? E aí acaba que você compra, mas não leva, né? Quem tem condição, fazer uma vistoria cautelar também é muito importante, porque a vistoria cautelar verifica sinistros, verifica toda essa questão também de adulteração de sinais identificadores, né? Se o chassi está adulterado, se o vidro está adulterado, se o bloco do motor, se a placa, se a cor está correta. E com isso, essas são as cautelas principais que todo mundo deveria adotar na hora de comprar um veículo. Feito essas orientações, doutor, existe essa questão do carro Bob. Se a pessoa chega a comprar um carro Bob, é crime? Tecnicamente, veículo Bob, né? Vou explicar o que seria o veículo Bob. Ele é um veículo que tem pendências administrativas, débitos administrativos, licenciamentos atrasados, multas que não foram pagas, mas ele não tem restrição criminal. O que significa isso? Ele não foi furtado nem roubado. Então, o mercado de veículos Bob funciona assim: eu tenho um veículo com muitos débitos, eu não tenho condição de pagar. Eu vendo ele por um preço muito abaixo do valor de mercado dele, porque você que está comprando
vai se beneficiar pagando pouco por um veículo bem mais caro, também não tem interesse em quitar esses débitos e corre o risco de, sendo parado numa blitz, perder o automóvel porque vai ser apreendido ao pátio do Detran, né? Só que como você pagou um veículo um preço muito mais baixo, você aceita correr esse risco. O que ocorre é que os assaltantes, né, ladrões, os furtadores, quem comete roubos de veículos, eles utilizam desse mercado paralelo de venda de veículos BOB para também negociar os veículos furtados e roubados. Depois de fazer uma adulteração de sinal, ele troca a placa, ele adultera o número do chassi e vende como se fosse apenas um veículo BOB, sendo que na verdade ele é um veículo furtado e roubado. E muitas pessoas hoje, quando vai comprar BOB, não adota as cautelas necessárias que eu acabei de mencionar, não verifica se o chassi está compatível com o documento do veículo, com o chassi que vem inscrito no documento do veículo, e aí acaba que ela não percebe que o veículo é roubado ou furtado e compra um veículo roubado ou furtado. Quando você adquire um veículo produto de crime, você pratica o crime de receptação, que pode ser doloso ou culposo, a depender do caso concreto. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque não é incomum que a gente, investigando um crime de furto, chegue num receptador, numa pessoa que não tem passagens criminais, que apenas não adotou as cautelas necessárias na hora de adquirir aquele veículo e acabou comprando um veículo produto de crime. Acaba comprando uma coisa que é mais barata, mas depois fica nessa situação tão delicada de até responder criminalmente. Sim, de responder criminalmente e também de fomentar esse mercado irregular, que é o de veículos BOBs, e também o mercado ilegal de venda de veículos furtados e roubados. E existem muitos casos assim aqui em Campo Grande, doutor? Muitos casos de vendas de veículos em redes sociais, em Facebook, Marketplace de Facebook, OLX, Mercado Livre, em que são vendidos veículos como se BOB fosse, mas na verdade eles são furtados e roubados. E muitas pessoas adquirem, como eu falei, não é incomum, é comum a gente verificar situações de pessoas que compram esse tipo de veículo e depois acabam respondendo por crime de receptação. Doutor, além dessas queixas, quais as outras principais queixas vocês recebem na sua delegacia? Na nossa delegacia, como mencionei, é uma delegacia especializada em apurar crimes de furtos, roubos e apropriação indébita de veículos. No entanto, eu gostaria aqui de mencionar um golpe, né, um estelionato, que a gente chama de golpe do intermediador, que envolve essa compra e venda de veículos. Esse crime já está bem comum aqui no Brasil, aqui no nosso estado já tem alguns anos que tem sido praticado com uma certa frequência e ainda a gente vê pessoas caindo no golpe. Então eu gostaria de falar um pouco como é o golpe, para as pessoas poderem evitar cair nesse tipo de resguardar, crime. Né? Isso. O golpe do intermediador ele funciona da seguinte forma: existe uma pessoa vendendo o veículo e o intermediador, o criminoso, ele entra em contato falando que vai ter interesse em comprar o veículo, que um primo vai verificar lá o veículo, um primo, um irmão, um amigo, que ele deve um dinheiro, que essa pessoa deve um dinheiro para ele, que ele deve um dinheiro para essa pessoa, ele monta uma história cobertura e pede para o vendedor tirar o anúncio. Só que quando o vendedor tira o anúncio, o criminoso coloca o mesmo anúncio com aquelas fotos em outra rede, em outro canal de venda e acha um potencial comprador, que seria esse primo que vai verificar o veículo do vendedor, e ele monta uma história cobertura com esse comprador também, falando que é um primo dele que está vendendo o veículo, que tem uma questão de uma dívida. Conta toda uma história. E aí as duas pessoas, o comprador e o vendedor, e ele pede para não comentar dessa questão, não comenta com ele não sobre valores, porque senão ele vai ficar sabendo que eu estou pagando a menos, ou que eu estou pagando a mais, enfim, dependendo com quem que ele está falando. E as pessoas, por também se beneficiando, no sentido de que o comprador pagar um valor abaixo do valor de mercado, e do vendedor que está vendendo num valor acima do de mercado, acabam não comunicando, não sendo honestos com um com o outro. E quando acontece isso, eles dão ensejo a que o criminoso finalize o golpe, que acontece quando eles fazem a transferência do veículo, quando eles fazem a assinatura no documento de transferência do veículo em cartório, e transfere o valor para o intermediador, ao invés de transferir diretamente para quem está vendendo.
E quando ele não transfere para quem ele está vendendo para ele o veículo, e por sim para o intermediador não, obviamente, que não manda o dinheiro para quem está vendendo, ele manda um comprovante falso de transferência, e acaba que aí cria-se uma celeuma, porque um pagou e o outro não recebeu, mas quem pagou quer o veículo, quem recebeu não quer entregar o veículo, aí vai todo mundo para a delegacia para resolver essa situação. Então esse é um problema que acontece muito, apesar de não ser da atribuição da DEFURV, né, por ser estelionato. Eu gostaria de falar sobre esse, além desses casos de compra de veículos BOB, sem adotar as cautelas necessárias, né? Aliás, veículo BOB, a gente recomenda fortemente que não faça a aquisição de veículos BOB, primeiro porque é irregular, não é correto você comprar veículo BOB, e segundo porque você fomenta esse mercado de venda ilegal de veículos furtados e roubados. Além do que você pode responder criminalmente, que não é nada interessante, Com né? certeza. Doutor, então, deixa suas considerações finais, os canais de comunicação da DEFURV, por favor. Mais uma vez, né, nós orientamos que as pessoas evitem a aquisição de veículos BOB, e quando elas forem comprar veículos corretos, elas adotem as cautelas necessárias que eu mencionei, tenham o documento do veículo em mão, verifique se não há pendências administrativas e criminais, façam uma vistoria cautelar, não transfira dinheiro a terceiros, transfira dinheiro apenas ao proprietário documental, não transfira dinheiro antecipadamente, né? Adotando essas cautelas, a pessoa com certeza vai conseguir comprar um veículo sem ter problema, sem cair em golpe, e aí tudo funciona corretamente. Bom, esse foi mais um Velocidade. Nós conversamos aqui com o Dr. Guilherme Sarian, que é delegado da DEFURV aqui em Campo Grande. Agradecendo mais uma vez a sua presença aqui, que trouxe importantes esclarecimentos para que ninguém caia em golpe, né, doutor? E esse foi mais um Velocidade aqui na TV Assembleia. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa e lembrando que podem continuar acompanhando toda a programação da TV através das mídias sociais e canal 9 da NET. Vamos ficando por aqui, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. TV Alemes, 20 anos, a TV da gente de MS.